Boa noite, meus irmãos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vocês. Estou muito feliz em estar aqui essa noite para compartilhar um pouco da palavra com vocês. Para quem não me conhece, meu nome é Marcelo Navarro, sou secretário presbiterial da FURD, presbítero na Memorial Igreja Presbiteriana do Presbitério Reformado de Diadema. Gostaria que vocês abrissem suas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 10, faremos a leitura do verso 38 ao 42. Lucas 10, de 38 a 42. Nos diz assim a palavra do Senhor. Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher, chamada Marta, hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã, chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Gostaria de refletir com vocês, meus irmãos, sobre adoração e a escolha da boa parte. O tema adoração domina toda a Bíblia. No Éden, Adão falhou em adorar pela obediência à única ordem dada por Deus. No Apocalipse, vemos que a história culmina numa comunidade eterna adorando na presença de um Deus amoroso. No Antigo Testamento, a adoração abrangia a vida inteira. Era uma preocupação contínua para o povo de Deus. O tabernáculo, por exemplo, foi projetado por Deus para enfatizar a prioridade da adoração. Toda atividade política, social e religiosa em Israel girava em torno da lei. Assim como a lista de ofertas cerimoniais, as quais eram todas atos de adoração que possuíam procedimentos a serem seguidos. Contudo, muitas vezes Deus julgou aqueles que falharam em adorá-lo corretamente. Temos os exemplos de Nadab e Abiú, que ofereceram fogo estranho ao Senhor. O exemplo do rei Saul, que decidiu usurpar a função de sacerdote. E também o exemplo de Uzá, que tocou a Arca da Aliança. Esses exemplos nos ensinam que Deus não aceitará a adoração irregular, pois os que oferecem adoração a seu modo são inaceitáveis a Deus. Não importa se suas intenções são boas. Talvez a maior necessidade de todo cristão seja uma compreensão completa do ensino bíblico sobre adoração. Quando a igreja falha em adorar corretamente, falha em todas as demais áreas. Por vezes adoramos um ritual ou a forma, oferecemos uma adoração projetada para agradar os adoradores, ou oferecemos uma atitude errada ou parcial. Então, como devemos adorar? A adoração é a prioridade suprema. Marta estava preocupada a ponto de se distrair com os afazeres de uma anfitriã, quando o Senhor Jesus lhe disse: Marta, Marta, estás ansiosa e preocupada com muitas coisas, mas uma só é necessária. O sentido está claro. Maria, que se assentou aos pés do Senhor em adoração, havia escolhido a boa parte, e esta não lhe será tirada. A adoração de Maria teve significado eterno, enquanto a atarefada ocupação de Marta nada significou além daquela tarde especial. Jesus estava ensinando que a adoração é a única atividade essencial diante de qualquer outra atividade da nossa vida. E se isso é verdade para cada crente, muito mais importante é para a reunião dos santos. O mundo está cheio da religião falsa e superficial. Aqueles que conhecem e amam ao Senhor devem tornar sua prioridade a adoração em espírito e em verdade. Devemos ser um povo que adora no Espírito de Deus e na glória em Cristo Jesus e que não confia na carne. Para fazer isso, devemos permitir que somente as Escrituras regulem nossa adoração. A adoração é mais que isso. A adoração é um estilo de vida. A adoração é honra e culto dirigidos a Deus. Atos verdadeiros de adoração devem ser o transbordamento de uma vida em permanente adoração. Um desejo intenso e desinteressado de dar a Deus é o elemento que define a adoração genuína.
Começa primeiro com a entrega de nós mesmos, e depois de nossas atitudes e posses, até que a adoração se torne um estilo de vida. Nossa definição de adoração é ainda mais enriquecida quando compreendemos que a verdadeira adoração atinge todas as áreas da nossa vida. Devemos honrar e adorar a Deus em tudo. A adoração é fundamental. Nas palavras de Jesus, é única necessária. Ela está no centro da vontade de Deus, a grande condição indispensável de toda a experiência cristã. E como nós temos agido? Infelizmente, agimos tragicamente. O elemento de adoração está sensivelmente ausente em meio a toda a atividade que se realiza na igreja. Somos grandes nos ministérios e pequenos na adoração. Somos extremamente pragmáticos. Temos muitas atividades e pouca adoração. Só queremos saber se algo funciona, queremos fórmulas e efeitos e deixamos de lado aquilo para o qual Deus nos chamou. Somos Martas demais e Marias de menos. Estamos tão profundamente enraizados no fazer que perdemos o estar. Estamos tão programados, informados, planejados e ocupados que menosprezamos a adoração. Temos nossos empregos, nossas promoções, nossos objetivos, nossos esforços caprichosos, mas tudo orientado para o sucesso, o nosso próprio sucesso. E o culto espiritual aceitável, por muitas vezes, nos escapa. A adoração, como a palavra de Deus descreve, é interna, sacrificial, ativa e produtiva. Isso não é igual ao conceito que o mundo tem de adoração. É a forma mais pura de adoração, o tipo que sobe até Deus como doce aroma. É expresso em cada aspecto de nossa vida, ao compartilhar com os outros, praticar boas obras, oferecer louvor a Deus. Esse é o tipo de adoração que Deus deseja. É a adoração em seu sentido mais profundo e espiritual. Mas como adorar em espírito e em verdade? A mulher junto ao poço estava buscando o método adequado de adoração, mas reconhecia apenas duas opções: o método samaritano e o método judeu. Jesus lhe mostrou o método divino, mostrando que ambas anteriores eram inaceitáveis. Os samaritanos queriam adorar em espírito, mas não em verdade. Vós adorais o que não conheceis, diz João 4,22. Os judeus estavam na situação oposta. Possuíam a verdade, mas careciam de espírito. Hipócritas, este povo honra-me com os lábios, seu coração, porém, está longe de mim. A adoração no Monte Gerizim era uma heresia entusiástica, e a adoração em Jerusalém era uma ortodoxia sem vida. O mesmo temos hoje em nosso meio. Alguns adoram com sinceridade, entusiasmo e vigor, mas não estão baseados na verdade. Porém outros se mantêm firmes à sã doutrina, mas perderam o fervor da fé verdadeira, perderam o coração disposto, animado e empolgado. Ninguém pode dizer Jesus é Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. 1 Coríntios 12:3. Quem não é salvo não pode adorar verdadeiramente. E quem é verdadeiramente salvo será motivado a adorar pelo Espírito Santo que nele habita. Se você tem dificuldade em adorar, meu irmão, examine-se a si mesmo. Se você fica entediado na igreja, ou não se importa em deixar de ir à igreja, talvez o Espírito Santo não esteja estimulando o seu coração. Para adorar em espírito, nossos pensamentos devem estar centrados em Deus. Charles Spurgeon indagou: por que algumas pessoas estão sempre no local de adoração, mas não são santas, embora obtenham alguns pequenos progressos na vida religiosa? É porque elas negligenciam sua vida privada. Elas gostam de trigo, mas não o trituram. Gostam de ter milho, mas não vão aos campos para colhê-lo. O fruto pende na árvore, mas não o colhem. A água flui a seus pés, entretanto, não se inclinam para bebê-lo. Nosso principal obstáculo para uma adoração em espírito chama-se ego. Colocar nossas necessidades, nossos benefícios e nossas bênçãos acima de Deus. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Mateus 16:24. Precisamos desprezar o ego.
morrer para o ego e nos perder na adoração a Deus. Assim saberemos o que é adorar em espírito. Para adorar em verdade, devemos adorar com a compreensão da palavra de Deus. O livro de Neemias mostra o poder da palavra de Deus para motivar a verdadeira adoração naqueles que têm coração sincero. Depois que Neemias e o povo completaram a edificação do Muro de Jerusalém, eles pediram a Esdras que lesse o rolo contendo a palavra de Deus. Esdras abriu o rolo à vista do povo e imediatamente todos se levantaram, diante da apresentação da palavra de Deus. Então Esdras bendisse o Senhor, o grande Deus, e todo o povo levantou as mãos e respondeu: Amém, Amém. E eles se inclinaram e adoraram o Senhor com o rosto em terra. Neemias 8:6. A verdade das Escrituras fez que eles se prostrassem em um ato de adoração. A natureza da adoração é oferecer a Deus, das profundezas do nosso ser interior, louvor, oração, cântico, doação e vida, sempre baseados em sua verdade revelada. Quem quiser adorar a Deus deve consequentemente ter um compromisso fiel com a sua palavra. A adoração não acontece por uma ação do céu que nos faz cair. É o transbordamento de nossa compreensão sobre como Deus se revelou nas Escrituras. Precisamos nos preparar para a adoração, como adoradores individuais e em conjuntos. Se a adoração conjunta na igreja não deixa as pessoas mudadas, a igreja não está realmente adorando, meus irmãos. Se o que acontece no culto não estimula os santos a maior obediência, isso não é adoração. A adoração sempre resulta numa transformação, e a igreja é edificada por ela. Isso é adorar em espírito e em verdade. Isso é escolher a boa parte. E essa não nos será tirada. Jamais. O seu coração inteiro está na adoração? Quando chega a hora de entregar, você entrega o melhor que tem? Seu interior está cheio de temor e reverência? Vivemos dias bastante difíceis. Temos um afastamento do povo de Deus, temos um afastamento dos nossos familiares. Mas nós sabemos que o Senhor continua esperando de nós uma verdadeira adoração. Talvez aqui, neste momento mesmo, você esteja ouvindo esta reflexão e lendo mensagens, ouvindo música, tomando uma refeição. Pare com isso, meu irmão. Se entregue verdadeiramente ao Senhor, entregue verdadeiramente a sua adoração em espírito e em verdade. Não deixe que a situação atual faça com que ofereçamos uma adoração indevida ao Senhor. Reflita, pense. Talvez a correria do dia a dia, o excesso de trabalho, o excesso de estudo, as crianças em casa, a sua situação financeira, possa estar te deixando ansioso. Mas ouça o que o Senhor disse a Marta. Sejamos mais Maria, menos Marta. Entreguemos verdadeiramente a nossa adoração ao Senhor. Nos preparemos para os momentos de adoração, não somente hoje aqui, mas também em cada um dos cultos virtuais ou presenciais que temos participado. Muitas vezes estamos presencialmente em um local, mas apenas o corpo está ali, nossa mente está longe, afastada do Senhor. Reflita, pense novamente se realmente o que você tem entregado ao Senhor é uma adoração em espírito e em verdade. Que o Senhor possa encher o teu espírito hoje. Que você possa refletir sobre isso. E que ainda hoje, nesse momento, você pare para pensar e haja diferente a partir da próxima atividade. Esteja conosco, continue acompanhando o nosso culto de adoração ao Senhor. E que possamos, a cada dia, estarmos mais cheios do seu Espírito para podermos adorar ao Senhor, em espírito e em verdade. Que Deus nos abençoe. Amém.
dia enfim chegou, o cordeiro foi cortado. Ele vem pra nos visitar. Na porta o sangue está, no crepúsculo da tarde. Ele vem pra nos libertar. Todo escravo será livre, nem um choro se ouvirá. Toda fome saciada, nossa voz ele ouviu. Não há Deus como nosso Deus, nossa força e canção. Grandes coisas ele fez, seu reino é pra sempre. Não há Deus como nosso Deus, nossa força e canção. Grandes coisas ele fez, seu reino é pra sempre. Na cruz o sangue está, é sexta-feira à tarde. Ele veio pra nos salvar. Esmagado o Filho foi, Cristo está crucificado. Morreu em nosso lugar, sua vida derramou, nenhuma condenação há. Na montanha da caveira ao nosso lado Deus está. Não há Deus como nosso Deus, nossa força e canção. Grandes coisas ele fez, seu reino é pra sempre. Não há Deus como nosso Deus, nossa força e canção. Grandes coisas ele fez, seu reino é pra sempre. Pra nos dar sua doce graça, nos trouxe a redenção. Não há mais razão pra chorar. Não há Deus como nosso Deus, nossa força e canção. Grandes coisas ele fez, seu reino é pra sempre. Não há Deus como nosso Deus, nossa força e canção. Grandes coisas ele fez, seu reino é pra sempre. Oi, gente, eu sou o Alex, eu faço parte da Igreja Presbiteriana do Jardim Madeleine, em Diadema, e o poema que eu vou recitar foi o poema que eu escrevi, e o nome do poema é Uma Velha Cantiga, e diz assim: Cantei uma velha cantiga, mas você não a compreendeu. Ela dizia sobre coisas antigas, uma obra magnífica que um dia aconteceu. Falava sobre um certo mar que foi dividido, e sobre escravos numa terra estrangeira, sobre nações pagãs, povos de corações iníquos, cegos e surdos para uma fé verdadeira. Falava também sobre os juízes e gigantes, carentes de uma eterna redenção. Falava sobre sacrifícios e resgates, prelúdios de uma divina salvação. Esta cantiga que dos meus pais herdei, magno opus do Deus Criador, é a mensagem mais linda de um rei, o Deus homem, o nosso Senhor. Mas não se apavorem, cante comigo. Essa é a cantiga que não compreendeu. Aprenda de mim, teu velho amigo, a obra magnífica que um dia aconteceu. E é isso. Tchau, tchau.
Olá, meus queridos irmãos. Na última programação da nossa federação de Diadema, o Reformarte, falei um pouco sobre os 5 pontos do calvinismo em forma de poema. E nessa programação, que não deixa de ser o Reformarte, eu gostaria de falar com vocês sobre os 5 solas da fé reformada em forma de poema. O poema que compus diz assim: somente a Escritura retira a autoridade de vãs distrações, de sutis tradições que não passam de vaidade. Somente a fé reforça a promessa da salvação inerente em Cristo Jesus, que justifica o crente que a Ele confessa. Somente a graça, concedida em abundância, diferente da ganância, ganhada sem cooperação e merecida por definição, é a razão da salvação. Somente Cristo é salvação e confiança, é grande esperança de perdão completo. Eis o amor ressurreto, pois o caminho trilhou e assim consumou. Glória somente a Deus, que revive a criatura de uma morte súbita e traz a cura de uma profunda angústia vinda da alma. Espero que todos estejam gostando da programação e fiquem atentos para as próximas novidades.
Perdão. Perdão por ser tão eu, tão teimoso e desconfiado, desobediente e indisciplinado, filho tardio para lhe buscar. Perdão por não lhe ouvir, insistir no erro e muitas vezes cair. E por às vezes não crer que mesmo sem eu merecer, o Senhor deu-me a mão e tirou-me da escuridão. Perdão por ser tão ocupado, por viver sempre atarefado e por nunca deixar minhas coisas de lado para falar com o Senhor. Perdão por ser tão eu, mais um mero pecador, que barganha com o Senhor para conseguir o que quer. Perdão pela minha fala, que não edifica e nem repara, e por minha boca que se cala quando deveria falar de ti. Perdão por ser negligente, tão imaturo e impaciente, por ser tão desobediente e por entristecer o Senhor. Perdão por ser tão eu, tão teimoso e desconfiado, desobediente e indisciplinado, filho tardio para lhe buscar. Mas obrigado por ser quem és, filho amado e obediente, tão humilde e paciente, que fez o preciso para me salvar. Obrigada por ser quem és, Espírito ouvinte e consolador, Pai bondoso e restaurador, pronto sempre a me perdoar. Perdão por ser tão eu, e obrigado por ser quem és. Enraizados na palavra, enraizados na oração, diariamente busco guardar as suas palavras no coração. Como árvore plantada junto ao ribeiro, quero crescer por inteiro, estendendo densas raízes na terra, buscando somente a Deus, o qual meu coração se aferra. Suas palavras me fazem chorar e arde minha alma para o Evangelho pregar. E quando oro a Ti, Senhor, me vejo sem dor, inundado em tanto amor. Dê-me coragem para o mundo vil enfrentar. Ao seu lado, Senhor, nada pode abalar. Pai, ensina-me a orar, pois não há maior alegria do que com meu Deus falar. As suas palavras, Mestre, eu quero ouvir, me enchendo de esperança para o grande porvir. Não há palavras que poderiam explicar o amor mostrado em tua história. Não há no mundo homem digno de estar perante a tua excelsa glória. Somente pela cruz e pela tua graça aqui estou. Senhor Jesus, recebe a minha adoração, que a minha vida expresse eterna gratidão por teu sublime amor e pelo teu perdão. Senhor, recebe a minha adoração. De coração aqui viemos te adorar e exaltar teu nome, ó Cristo, pois tua própria vida vieste ofertar por teu amor tão infinito. Somente tu, Senhor,
nossa adoração, que a nossa vida expresse eterna gratidão por teu sublime amor e pelo teu perdão. Senhor, recebe a nossa adoração. Senhor Jesus, recebe a nossa adoração, que a nossa vida expresse eterna gratidão por teu sublime amor e pelo teu perdão. Senhor, recebe a nossa adoração. Senhor, recebe a nossa adoração. Senhor, recebe a nossa adoração. alegres na esperança, fortes na fé, dedicados ao amor,
unidos no trabalho.